Aleluia. Como eu havia dito, vamos agora abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Podemos ler? O título da minha tradução aqui diz assim: como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados, antes fomos brancos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica e falando para os irmãos, primeiro, o que havia acontecido com eles lá na cidade de Filipos. Como que eles conseguiram chegar a Tessalônica para ministrar a palavra, para ensinar a palavra, para evangelizar em Tessalônica, mas o que aconteceu com eles antes que eles chegassem lá em Tessalônica, né? Ou enviasse a carta para eles em Tessalônica. Então ele diz aqui que a entrada deles lá não foi em vão. Eles haviam ido e escrevido porque tinha um propósito de levar a salvação àquele lugar. Então no versículo de número 2 diz assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como bem sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Por que Paulo estava falando isso? Porque nós bem conhecemos a passagem que está em Atos capítulo de número 16, quando Paulo e Silas, eles foram presos lá em Filipos. E por qual motivo que eles foram presos em Filipos? Pelo mesmo motivo, em pregar e ensinar a palavra de Deus. Então eles estavam anunciando o Evangelho, pregando a palavra lá em Filipos,
E um certo dia eles estavam saindo, sabe para quê? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Eles estavam saindo para oração. Preste bem atenção, porque quando nós falamos de um espírito mau, que nós chamamos de espírito de engano, muitos cristãos não gostam de ouvir. Quando você fala de um espírito de engano, muitos torcem o nariz, viram o rosto para a gente, não é verdade? Mas nem sempre aqueles que usam o nome de Deus estão falando da parte de Deus. Nem sempre. E lá em Filipos, quando Paulo e Silas saíram para a oração, vinha uma jovem andando atrás dele, falando: esses homens são homens de Deus, que anunciam a palavra de Deus, que ensinam a salvação. Ela fez isso um dia, ela fez isso 2 dias, mas aquilo começou a perturbar o espírito de Paulo, que Paulo estava cheio do Espírito Santo, Silas estava cheio do Espírito Santo, aleluia. Então aquilo começou a incomodar, Paulo vira para trás e repreende o espírito imundo que estava na vida daquela jovem. Ela estava falando mentira? Não, que eles realmente eram homens de Deus, mas o intuito dela não era de anunciar a palavra de Deus, era de perturbar a pregação da palavra de Deus. Então por isso que eu falei, quantas vezes você fala do espírito do engano dentro da igreja, a pessoa fica com raiva. Mas às vezes você está num culto gostoso, numa pregação boa, num movimento gostoso, e começa o espírito do engano passear dentro da igreja e a perturbar. Quando há perturbação, quando começa a incomodar, pode saber que tem algo de errado, porque Deus não é Deus de confusão. E se Ele está anunciando a palavra, Ele mesmo não vai atrapalhar a pregação da palavra. Se Ele está usando o profeta para falar, Ele mesmo não vai atrapalhar o profeta de falar. Não é verdade? E aqueles 2 estavam no meio ali, saindo da oração, estavam cheios da presença de Deus. E aquela jovem: esses homens são homens de Deus, esses homens falam da parte de Deus, esses homens são homens santos que pregam a palavra de Deus. Aí Paulo vira para trás e repreende o espírito de adivinhação, o espírito imundo, e aquela jovem cai possessa. E quando ela cai possessa, o espírito deixa a vida dela. O povo da cidade não gostou, principalmente os maiorais, porque através dela eles obtinham lucros das adivinhações dela. Não era profecia, não confunda profecia com adivinhação. Tem muitos que querem orar, mas ficam conversando, tentando puxar alguma coisa da sua boca, tentando adivinhar o que está passando por trás, para poder falar e assim: nossa, falou e aconteceu. Espírito do engano, espírito de mentira, o espírito mentiroso que sai e entra na boca da pessoa, como entrou na boca daqueles 400 profetas lá, na época de Micaías, né? Com o rei Acabe, todos profetizando mentira, porque o espírito mentiroso estava ali no meio deles. Então o espírito do engano, né? Então aqui nós vamos ler em Atos 16, a partir do versículo 16 também, 16. Está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, couro em cima. Cortaram Paulo e Silas no couro. Sabe por quê? Por causa de um espírito de adivinhação que estava rondando a cidade, que estava fazendo um alvoroço na cidade, que se passava por espírito, né? Como o povo gosta de falar, que se passava por um espírito de luz, o Espírito Santo, mas não era nada de luz, não tinha nada de luz nele, era trevas. O espírito mentiroso que estava na boca daquela jovem, apesar que naquele momento o que ela estava falando era verdade, que Paulo e Silas eram homens de Deus, mas o intuito não era falar a verdade, era perturbar o silêncio, era perturbar a pregação do Evangelho. Então, com o intuito de chegar e falar de Deus, tira um aqui, tira outro ali. Já viu quando a igreja, principalmente quando a igreja está cheia, sempre tem um tititi dentro da igreja? O pastor está pregando, ou o ministro está pregando, tem um conversando com o outro, e tira a atenção da gente que está aqui na frente. Querendo ou não, tira a atenção, porque nós estamos conversando, estou pregando, eu estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo, para que eu possa falar com vocês. Aí como que eu vou estar atento, ligado, com um conversando aqui, outro conversando ali, outro conversando lá? Não é verdade? Então eles pegam Paulo e Silas e couro. Aí de repente, versículo de número 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, não foi umas varadinhas não, tá vendo? Muito couro, muito. Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés com o tronco. Então, quando Paulo estava lá ministrando à igreja de Tessalônica, eu estou voltando lá para Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Então, quando Paulo fala para eles: a minha vinda à igreja de Tessalônica não é em vão. Para eu chegar aqui foi difícil. Para eu chegar aqui eu passei por prova. Para eu chegar até aqui eu tive que provar a minha fé. Mas o que Paulo fala serve para mim e para você hoje, e vamos prestar bem atenção. Ele diz assim, no versículo de número 2, nós já lemos, mas vamos ler de novo. 1 Tessalonicenses 2:2: mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Quanto mais aflições passaram, mais ousados para pregar a palavra. Quanto mais prova, mais ousadia, mais fé. E é essa palavra que vem para mim e para você hoje. As provas não podem me parar, as provas não podem te parar. Aquilo que vem sobre nossa vida, como aquele espírito de engano que estava na vida daquela jovem, quantos são espíritos de engano que estão ao nosso redor tentando nos fazer parar? Não é verdade?
Mas Paulo falou assim: agora eu estou pregando com ousadia, mas não parei no combate, não, eu continuo no combate. Que combate é esse? A nossa guerra não é carnal, e sim espiritual. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades que agem nesse mundo, na região celestial, desse mundo tenebroso. Não é verdade? Então nós vamos a cada momento aprendendo com o apóstolo Paulo aqui, ele falando que através daquela aflição que ele passou em Filipos, ele chegou em Tessalônica, mas chegou muito mais forte, com muito mais ousadia. Sabe por quê? Porque ele estava lá em Filipos, depois de ter tomado uma surra e depois de estar preso, ele experimentou o poder de Deus, que através da prisão ali, das orações e dos louvores, o cárcere abriu, o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu, né? Porque ele estava preso, e a Bíblia fala que eles presos, eles cantavam louvores, eles adoravam a Deus. E o alicerce, veio um terremoto e abriu os alicerces do presídio, arrebentou com os grilhões, né? Então quando Paulo chega lá em Tessalonicenses, na igreja lá de Tessalônica, ele já chega mais fortalecido, ele chega mais ousado, porque o poder de Deus estava sobre a vida deles, e ele havia experimentado milagres lá em Filipos, né? E ele está falando para mim, para você: não pare, não deixe de adorar, não deixe de caminhar, prossiga, ainda que estão levantando contra a vida, prossiga, não pare. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aí vamos aí no versículo de número 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Ele está falando: olha aqui, nós chegamos aqui com a palavra da verdade, nós não viemos aqui com tititi, nós não viemos aqui pegar dinheiro de ninguém, nós não viemos aqui com historinha, como diz o outro, com história da carochinha, não. Nós viemos com a palavra da verdade. Nós viemos ensinar para vocês o evangelho da salvação, que cura, que transforma, que liberta. Aleluia. Então quando eles chegam lá, eles chegam ousados, cheios do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar uma coisa: eles estavam vivendo uma vida de oração, né? Se eles não estivessem ligados na oração, eles não tinham percebido que o que estava naquela moça era um espírito de engano, que até então, esses homens são homens de Deus, eles estão aqui para trazer a salvação na cidade. Você viu o que nós lemos lá? O que os romanos falaram? Olha, falaram para os magistrados: esses homens estão ensinando costume que os romanos não têm, né? Eles estão ensinando outras coisas para nós. Ou seja, a palavra daquela moça despertou aqueles incircuncisos contra a vida de Paulo e contra o evangelho, não é? Então nós temos que ter muita atenção àquilo que nós ouvimos, que às vezes o mal, ele vem maquiado, vem com aparência de bem, mas por trás vem o mal. Como diz, né? É um lobo com pele de ovelha, né? A pessoa que dá um tapinha nas suas costas, te abraça, te sorri para você, né? Aquele sorriso largo, aquele sorriso bonito, mas na realidade ela não está sorrindo, ela está querendo te morder. Quer arrancar sua cabeça fora, né? Mas um tapinha está nas costas. Então Paulo falou assim: eu não vim para conversar com vocês, não vim falar mentira para vocês, não vim
contar a história para vocês, eu vim ensiná-los o caminho da vida eterna, que é só em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Só em Jesus, não tem outro caminho, né? A Bíblia fala em Atos que embaixo do céu não tem outro nome que nos leve à salvação senão o nome de Jesus. E é isso que ele estava falando para os tessalônicos ali, para a igreja tessalonicense, né? Tessalônica. Versículo de 4, número 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Eu não estou aqui para falar o que agrada a você, nem o que agrada a você. Eu estou para falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo estava falando isso para a igreja de Tessalônica. Eu não vim aqui com palavras persuasivas, eu não vim com palavras bonitas, eu não vim mentir para vocês para fazer um alvoroço, para chamar a atenção de todo mundo, para encher a igreja com blá blá blá. Não, eu vim falar a palavra da verdade. Doe quem doer, eu vou falar a verdade. É isso que ele estava falando, e é isso que eu estou repetindo hoje, independente se você gosta ou não. Eu estou lendo a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. E ele disse, por causa disso, olha bem atenção, ainda no versículo 4, por causa disso ele fala, mas como fomos aprovados de Deus, por isso Deus os aprovou na pregação, porque eles falavam, independente se os homens estavam gostando ou não. O recado dado ali, na íntegra, o Espírito Santo revelava, eles falavam. O Espírito Santo revelava, eles expulsavam. Não admitia o espírito de engano perto deles. E muitas vezes acontece isso. Para não perder membro na igreja, deixa o espírito de engano passear de um lado para o outro e fazer aquela anarquia. Para não perder recursos financeiros, permite muita baderna dentro da igreja. Não é verdade? Permitem, não por causa de amor à alma, mas por causa de amor ao dinheiro. O dinheiro daquela alma, né? E Paulo, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Ele sonda, de cada um de vocês. Ele sonda o meu, ele sonda o seu, cada um coração ele está vendo se verdadeiramente você está buscando com interesse de coração, sem interesses pessoais. Se você realmente tem o desejo de ver almas sendo libertas, almas sendo salvas, ou se há um interesse por trás disso, né? Versículo de número 5: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ele está falando, eu venho pregar sem o mínimo interesse no que vocês têm. Eu venho pregar, ensinar o evangelho sem o mínimo interesse no que vou adquirir. Ele pregava por amor a Cristo, pelo que Deus fez na vida dele, por tudo aquilo que ele viveu, estava vivendo ali na presença do Senhor. E ele falou assim, olha, meu coração, Deus sabe se no meu coração tem o espírito de avareza. Deus sabe no meu coração se há algum interesse
de tosquiar as ovelhas e vender a lã delas. Deus o sabe. Então Ele sonda o nosso coração, gente. Não é verdade? Deus sonda o nosso coração. Aleluias. Então Ele não precisava de palavra bonita, Ele não precisava de passar a mão nas costas de ninguém, nem bater nas costas de ninguém, nem ficar alisando a cabeça de ninguém para poder ser agradável, para poder angariar aquelas pessoas. Ele fala assim: não, eu vou falar. Você quer ouvir? Ouça. Se não quiser, dá linha. Sabe quem fez isso? Sabe quem fez isso? O próprio Jesus. Próprio Jesus. Alguém falou assim: duro é esse discurso. Aí Jesus vira e fala assim: ó, eles estão indo, querem ir também? Pode ir, né? Se quer ir com eles, vai. Quer ir com a multidão? Pode ir. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. E depois nós vemos Paulo falando assim: nós viemos ensiná-los com ousadia e cheio do Espírito Santo. Por isso que a igreja tem que estar em oração. Por isso que nós precisamos estar em oração. Se quisermos estar cheio do Espírito Santo, só através da comunhão com Ele. E isso é feito através da oração. Glória a Deus. Não tem como, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não tem comunhão com Ele. Não busca, não ora, não lê a palavra. Espírito de adivinhação. É triste, mas é verdade, não é? Qual a pessoa que pega na internet aqueles vídeos de profeta, o dia inteiro assistindo vídeo de profeta na internet e distribuindo aqueles vídeos, cheio de espírito de engano ali. Deus me revelou aqui para você aqui, depois compartilha para mais 1 milhão de pessoas. Uai, não era para mim a revelação? Como é que é para compartilhar com mais 30, mais 50, mais 1000? Olha o espírito de engano aí. Deus mandou eu te falar. Se Deus mandou eu te falar, eu estou falando é com você. Aí depois fala assim: compartilhe com mais o máximo de pessoas que Deus está mandando você compartilhar. Aí já é só para bobo, né? Só para quem não tem experiência de ler a palavra, de estudar a palavra. Pessoas que andam atrás de profeta é como se estivesse andando atrás daquela moça cheia do espírito de engano, o espírito da mentira. Mas Paulo está falando assim: pregue a verdade, fale a verdade, ensine a verdade. Aleluia. Porque 5 ainda, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Será que eu posso falar isso? Essa pergunta vai para você também, para você que está aqui. Será que você pode falar que Deus é sua testemunha? Glórias a Deus. Não tem nada melhor nessa vida de você ter como testemunha sua Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você se Deus é com você? Se Deus é sua testemunha, quem vai te condenar? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8. Glórias a Deus. E ele falava com muita propriedade: Deus conhece meu coração e Ele é minha testemunha. Oh, maravilhoso e santo é o Senhor Deus. Glórias a Deus. Aí ele diz para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica: olha bem o que nós falamos, e não buscamos glória dos homens, e nem de vocês, estou buscando glória de ninguém.
Aleluia. E nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Falou assim: a minha glória vem é do Senhor. Não busco glória de homem, não quero ser bajulado por homem, não quero ser, não, eu quero a presença de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero falar através do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós possamos, como igreja do Senhor, tomar cuidado. Não estou aqui falando de igreja A ou B, estou falando da palavra de Deus, assim como está escrito aqui: não vim falar para agradar homem, eu vim falar da verdade, né? Que o Espírito Santo continue falando com vocês, que o Espírito Santo continue te orientando, que o Espírito Santo venha nos encher a cada dia. Mas lembre-se, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, através da oração e leitura da palavra, não tem outro jeito, né? Através de Jesus, claro, né? Mas quem está conosco aqui nessa terra, que nos enche e que nos dá a direção, chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, maravilha, Jesus. Que o Senhor possa continuar falando com todos nós e nos orientando, né? Nós vamos orar. Para você que está em casa, para você que está nos assistindo, vamos orar. Pede a Deus para continuar falando com você através do Espírito Santo. E se a palavra te orientou nessa noite, procura seguir, né? Não se preocupe com o que as pessoas vão falar ou fazer. O importante é Deus ser sua testemunha. O importante é Deus te dar aprovação para pregar o Evangelho. Como eles falam assim: Deus nos aprovou para pregar o Evangelho. Olha que maravilha, lindo demais, né? E é muito emocionante. Então, que seja assim com você também, que seja assim comigo, que eu possa continuar buscando, orando, intercedendo, aprendendo a palavra e tendo a sensibilidade para que o Espírito Santo possa continuar falando conosco todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Que o Espírito Santo, assim como esteve com Paulo, assim como esteve com Silas e com aqueles demais discípulos, com todos aqueles que oravam, que buscavam, que clamavam, que estudavam a Tua palavra, seja comigo, seja com a igreja do Senhor, seja com essa pessoa que ora, onde ela estiver orando, Deus, aqueles que não procuram interesse próprio, aqueles que não procuram reconhecimento dos homens, mas procuram a presença do Senhor. Nós estamos orando por salvação, nós estamos orando por cura, assim como o Senhor adentrou a menina daquele cárcere na igreja, ali na cidade de Filipos, e soltou do cárcere Paulo e Silas. Solte nessa noite essa pessoa que está aprisionada, essa pessoa, Pai, que mesmo, Pai, que estando em momentos de tormentos, de dificuldades, não cessa de falar do Teu nome, não cessa de pregar a Tua palavra, não cessa de louvar, não cessa de ler, está sempre buscando o Senhor, Pai. Oh Deus, assim como o Senhor adentrou naquele cárcere e os libertou, entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa vida, Senhor, traz cura, traz libertação, traz transformação de vida, porque o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Ser liberto, ser curado, ser transformado, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Continua assim, que o amor do Senhor Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações
do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, em toda a face da terra, e onde a palavra do Senhor chegar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá.